Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária do terceiro período da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, aos dias 20 do mês de novembro de 2023. Convido a todos para a entoação do hino municipal. Hino nacional. Agradeço a presença de todos que nos prestigiam nesta 34ª sessão ordinária do terceiro período da 7ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal, bem como os que acompanham através do Facebook e YouTube. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Aos 13 dias do mês de novembro de 2023, realizou-se a 33ª sessão ordinária, sob a presidência do vereador João Evandro Souza Tibes, às 18 horas. Contou com a presença dos vereadores Anderson, Valdir, José Carlos, Luiz Antônio, Tiago. Notou-se a ausência dos vereadores Alberto e Adilson e Victor Andrei. Procedeu-se a entoação do hino municipal. Após o feito, cumprimentando a todos os presentes e aos servidores da casa, assim o fez com referência aos espectadores. Passou-se para a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida pelo primeiro secretário e posteriormente foi aprovada por unanimidade. O presidente do Poder Legislativo deu abertura ao pequeno expediente, o qual foi lido pelo primeiro secretário, o expediente recebido do Executivo Municipal, o expediente recebido de terceiros e o expediente recebido dos senhores vereadores. O expediente recebido dos senhores vereadores, 2 requerimentos, sendo eles requerimentos 70 de 2023, de autoria do vereador Tiago, na qualidade de vereador subscritor ao presente. Requerimento 71, de autoria do vereador Tiago, na qualidade de vereador. Indicação legislativa 52 de 2023. Projeto de lei 1057 de 2023, 1058 de 2023, 1059 de 2023, 1060 de 2023, 14 de 2023, iniciativa do Poder Legislativo, projeto de lei 16 de 2023, projeto de lei 1034 de 2023, Não havendo mais a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença efetiva da participação dos senhores vereadores, convidando-os para participar da 34ª sessão ordinária. Submeto a aprovação da ata da sessão anterior encaminhada via WhatsApp. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Quem desejar se inscrever no grande expediente, quiser se inscrever já no caderno ali, pode ficar à vontade. Solicito ao primeiro secretário que promova a leitura do pequeno expediente. Do pequeno expediente. Expediente recebido do Executivo Municipal, ofício número 355/2023, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares. Encaminhamos através do presente para análise, deliberação e aprovação o projeto de lei 1061/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para o exercício financeiro de 2023. Recebido de terceiros, nada constou. Recebido dos senhores vereadores. Indicação parlamentar número 91, de autoria do vereador João Evandro de Souza Tibes. O vereador que apresenta subscreve indica ao Poder Executivo Municipal, na forma regimental, que através do seu departamento competente interceda junto à COPEL para solucionar problemas de falta de energia. Da justificativa. Nos últimos meses, temos testemunhado uma série de problemas no fornecimento de energia elétrica, resultando em interrupções frequentes e prejuízos para a população. Ressalto a importância de um diálogo direto com a COPEL para compreender as causas dessas interrupções e desenvolver um plano de efetivo
de ação efetiva. Vereador João Evandro de Souza Tibes. Indicação parlamentar 92, do vereador João Evandro de Souza Tibes. O vereador indica ao Poder Executivo Municipal, na forma regimental, que por meio do seu setor competente tome as devidas providências para o patrulhamento, cascalhamento na estrada da Codepa até a encruzilhada do Juarez Tonial, principalmente nas proximidades do Poleto. Justificativa. A estrada mencionada é de fundamental importância. Retificando aqui, é do vereador Anderson Iraci Guimarães. A estrada mencionada é de fundamental importância para a mobilidade e o acesso de nossos munícipes. O mesmo tem aviário e se aproxima os dias da entrega de frangos e o caminhão de ração não está conseguindo chegar na propriedade. Vereador Anderson Iraci Guimarães. Indicação 93 do vereador Anderson Iraci Guimarães, que indica ao Poder Executivo Municipal, na forma regimental, por meio de seu setor competente, que tome as devidas providências para patrulhamento e cascalhamento na estrada do Perloque até a encruzilhada do Juarez. Principalmente na subida antes de chegar no Antônio Tax. Da justificativa. A estrada mencionada é de fundamental importância para a mobilidade e o acesso dos munícipes. O mesmo tem aviário e os demais moradores que utilizam essa estrada para acessar serviços básicos como saúde e educação também sofrem as consequências das atuais condições adversas. Oi? No grande expediente, sim. Do vereador Anderson Iraci Guimarães, indicação 94 de 2023, que indica ao Poder Executivo Municipal, na forma regimental, que por meio de seu setor competente tome as devidas providências para o patrulhamento e cascalhamento para adequação da subida nas proximidades do Adriano Guimarães, na comunidade do Pedregulho. Da justificativa. A situação atual da subida próximo ao Adriano Guimarães, na comunidade do Pedregulho, tornou-se insustentável, comprometendo de maneira significativa a segurança e mobilidade dos moradores daquela região. Os residentes locais estão agora enfrentando dificuldades extremas para chegar e sair de suas residências, sendo obrigados a realizar trajetos mais longos, como dar a volta pela Ronda. Vereador Anderson Iraci Guimarães. Assim se encerra as indicações, senhor presidente, dando abertura para grande expediente. Com a palavra, vereador Anderson. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Hoje não temos a população que nos assiste pelas redes sociais. É o Luiz, servidor do Departamento de Saúde. Seja sempre bem-vindo. Então, senhor presidente, há vários dias, várias sessões, estamos falando de estradas, em trabalhos emergenciais. E, infelizmente, o nosso tempo aí marca chuva a partir de quarta-feira novamente. Mas alguns moradores, para não dizer todos, né, do interior, estão muito preocupados com o grande volume de chuva que caiu e que danificou nossas estradas rurais. Em especial, nesse requerimento, os proprietários dos aviários aí, que dentro de uns 10 dias, mais ou menos, o pessoal já vai estar vindo recolher os frangos deles, né? Então, mas eles estão com uma grande dificuldade até para chegar ao caminhão de ração. Entrei em contato com o pessoal do departamento, fizeram um trabalho emergencial na época ali, mas mesmo assim não ficou tão bom e tendo dificuldade. Agora, final de semana, o Marcos me passou ali que teve que puxar o pessoal ali com o trator novamente. Então a gente pede, na medida do possível, que se refaça essa estrada, que dê condições do ir e vir. A estrada lá principal que entra no Perloque também, além da comunidade ali do Cacumbangue, temos vários produtores ali,
mas é acesso para quem vem de Palmas, daquela região lá, que vai para o Iratim, Marcon, Chico André, toda aquela região. Então a gente pede aí uma atenção especial, pelo menos nessas estradas principais, aonde que esses produtores vão necessitar nos próximos dias. Hein? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Eu acho que eu falo do Adriano também, do outro também. Todos. A mesma situação também, né? O Adriano me mandou mensagem, acredito que mandou para os colegas vereadores também, o ex-vereador aqui da casa. Então, também tem uma grande dificuldade lá no acesso à fazenda dele, lá no Pedregulho. Acho que o professor Castanha conhece mais a região lá, que está indo todo dia, né, professor Castanha? Em virtude do diretor da escola. Então, tem alguns trechos lá que precisa urgentemente desse trabalho emergencial da melhor qualidade possível. Seria isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Tonho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite ao Luiz, que veio assistir a nós aí hoje. Esse requerimento do vereador Anderson também tive aí ligações daquela população ali que está bem complicado, como já o vereador Anderson citou aqui também. As demais regiões aí foram todas afetadas aí devido às fortes chuvas. E aí entrei em contato com o Carlinho também na sexta-feira, o qual me passou que estaria trabalhando nessa região ali. Então eles trabalharam na sexta, trabalharam no sábado. Aí não sei como que ficou, se ficou passando, não ficou, mas eles deram uma atenção ali. Então vamos torcer aí que tivesse dado tudo certo e essa população ali consiga sair desses local, porque a gente está vendo aí os 4 cantos do município onde as pessoas têm nos ligado, têm nos procurado, que não é ponte, é bueiro, é atoleiro. Então é uma dificuldade muito grande. Quero aqui dar os parabéns aos servidores, os quais também vêm trabalhando incansavelmente, e dizer aí que não é fácil. Não é fácil o momento que pegamos aí, onde nós já estaria ali com as estradas dando aí passagem para todo mundo. Hoje nós temos aí uma dificuldade muito grande e nos preocupa muito mais ainda, onde nós vemos aí as previsões aí para os próximos dias de bastante chuva. Então a gente se preocupa aí com os agricultores, os quais aí estão aí também plantando, nem isso consegue entrar nas suas lavouras, que virou tudo em água. Então preocupa muito. As estradas não estão dando condições, muitos lugares não estão conseguindo chegar, mas acredito aí que nos próximos dias aí a população aí consiga sair de suas localidades, porque a gente está vendo aí as dificuldades e o que nos preocupa muito mais ainda é as previsões aí de chuva, porque a gente sabe lugares aí que já foram arrumados e com essa próxima chuva acabou estragando tudo novamente. Então isso preocupa muito. Seria isso, senhor presidente. Então, essas indicações aí do vereador Anderson, eu apoio. Nós todos os vereadores apoiamos, porque sabemos da dificuldade que está essas estradas aí. E pelo que a Coamo postou, amanhã já tem chuva. Pouca coisa, mas já tem. Então é complicado mesmo, esses aviários aí. Esses dias até o seu Poleto me mandou mensagem também, foi uma carregadeira lá, tirar o caminhão de lá. Então vamos torcer que dê tudo certo.
Outra coisa a respeito daquela indicação dos Correios, até dos Correios, não, desculpa, da Luz. Até a gente teve eu, o vereador Kiko e o vereador Beto, juntamente com o assessor do Guerrinha, na capital, conversando com o chefe de gabinete do diretor da Copel, mas sempre é bom o executivo entrar em ação também, porque tá que nem lá no Iguaçu, todo dia, todo santo dia, acaba a luz. Peregulho, Iraras, Bom Retiro também tá uma novela. Travessãozinho também. Então, quero pedir encarecidamente para o executivo entrar em contato com a Copel para ver o que eles vão resolver para nós. Porque na hora de se o pessoal não pagar a luz, eles vêm e cortam. E quando a gente precisa deles, eles não estão nem aí. Então vamos pedir essa força para o executivo aí para ver se nós conseguimos a dar uma parada nessas quedas de energia aí. Outra coisa que já foi tema, não me lembro, o ano passado foi pedido para o executivo colocar umas placas de proibido o caminhão na Avenida Araucária, dar condições lá por cima para os caminhões chegar, porque assim, hoje a gente está sem internet aqui por motivo que passou um caminhão carregado na avenida e estourou tudo os fios. Então o executivo também, por favor, já é a quarta vez que a gente está falando aqui para fazer essas placas, mas até então não foi feito. Então quero pedir também a Kelly, que é a responsável aí, que peça essas placas aí pra gente não ter que mais, tão bonita a avenida, aí agora vem os caminhões e estragam tudo o nosso asfalto, sem contar dos caminhões que arrebentam o fio. Não tendo mais escrito, ordem do dia. Projeto de Lei 1056, 1059 de iniciativa do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar especial no orçamento vigente. Dispensa a leitura do parecer das comissões, que já realizada em sessão anterior. Submeto à segunda votação do projeto de lei. Os que aprovam permanecem como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado por 7 votos. Projeto de lei número 1060 de 2023, de iniciativa do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar especial no orçamento vigente. Dispensa a leitura dos pareceres das comissões. Submeto à segunda votação do projeto 1060. Os que aprovam permanecem como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado por 8 votos. Aprovado por 7 votos. O primeiro é por 6. Projeto de lei número 16, de iniciativa do Poder Legislativo que altera o artigo 3º, parágrafo 2º do artigo 6º,
o parágrafo único do artigo 7º e o caput do artigo 10º, todos da Lei Municipal número 90, que estabelece as normas para o pagamento de diárias aos agentes públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Coronel Domingos Soares. Dispenso a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento, eles que já realizado na sessão anterior. Está em apreciação o projeto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer ao projeto de lei que altera o artigo 3º, parágrafo 2º do artigo 6º, parágrafo único do artigo 7º e o caput do artigo 10º, todos da Lei Municipal 900 de 2019, que estabelece as normas para pagamento de diárias aos agentes públicos no âmbito do Poder Legislativo. Do parecer. No que tange à proposição, a mesma é possível por sua constitucionalidade e juridicidade, não havendo óbice para sua tramitação e consequente aprovação. Entretanto, faz-se necessário realizar alguns apontamentos quanto às emendas apresentadas, trazendo mais clareza do que está sendo apresentado pelas emendas ao projeto de lei. O projeto de lei em discussão propõe modificação da Lei 900/2019, que versa sobre o pagamento de diárias aos agentes públicos da Câmara Municipal. É relevante destacar que a criação da Lei 900/2019 foi norteada pelo compromisso mútuo estabelecido entre a CANSOP, o Ministério Público e a Câmara Municipal no ano de 2019. Naquele período, as partes buscavam não apenas instituir uma normativa que regulasse a concessão de diárias, mas, sobretudo, estabelecer um equilíbrio adequado que garantisse transparência no processo e, ao mesmo tempo, coibisse potenciais abusos por parte do Poder Legislativo. Importante destacar que a lei supracitada foi fruto do projeto de lei número 3 de 2019, excessivamente discutido naquela legislatura, na qual, por meio dos vereadores, validaram todas as recomendações feitas pelo GEPátria, núcleo do Ministério Público do Estado do Paraná. Desse modo, é necessário citar que os vereadores Celso Silveira dos Santos, Rodrigo Reolim Vaz e Anderson Iraci Guimarães, em seu parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, validaram a norma nos moldes que a CANSOP e o Ministério Público recomendaram, como pode ser visto no parecer ao projeto de lei número 9 de 2019. De ressaltar o fato que a presidência dessa casa e o assessor legislativo, em antecipação às recomendações acima citadas, participaram de reunião na CANSOP, na cidade de Francisco Beltrão, onde se debateu com exaustão as novas regras emanadas exatamente iguais às que são apreciadas. Além disso, é relevante salientar outro ponto. Em verbis, como tal, considerando que a esmagadora maioria das câmaras municipais do Sudoeste do Paraná estão adotando as mesmas regras estampadas pelo projeto de lei número 9 de 2019, que, por sua vez, segue as recomendações do GEPátria, baseado no contido processo administrativo número MPPR 015218005818-1, apenso número 2. A partir dessa análise, é evidente que qualquer emenda que venha alterar o já discutido no ano 2019 com a CANSOP e o Ministério Público, através do GEPátria, é uma afronta às recomendações realizadas naquele momento, sendo assim, não devendo prosperar nesse momento, pois estará contrariando o entendimento já firmado naquela legislatura que vem de encontro aos termos daquelas recomendações administrativa ministerial. Após realizar esta análise, é necessário apontar que uma problemática quanto à alteração proposta
nesse projeto de lei número 16/2023, no que diz respeito à alteração do artigo 6º, parágrafo 2º. Se esta norma for aprovada nos moldes que está escrito na presente propositura, estaremos criando uma alteração fora das recomendações do GEPATRIA. Para esclarecer, a norma que está sendo em questão diz respeito à concessão de diárias ao presidente desse poder, que ao ser modificado o texto, o presidente realizaria a autorização de suas próprias diárias sem a fiscalização do controle interno dos valores destinados a si, violando o princípio da imparcialidade na concessão de suas diárias. Em virtude dessa problemática, sugere-se a supressão parcial do texto artigo 1º do projeto de lei número 16/2023, no que diz respeito à alteração ao artigo 6º, parágrafo 2º, deixando no formato do entendimento entre a Câmara Municipal e o Ministério Público no ano de 2019. Tal recomendação se faz necessária pelos motivos que a concessão de diárias ao presidente legislativo municipal deve, de todo modo, ter uma fiscalização prévia do controle interno, no qual foi tema de discussão nesta Câmara na 6ª legislatura, nos modos que determinava o Ministério Público através do GEPATRIA. Outro ponto que deve ser analisado é quanto à revogação do parágrafo único do artigo 7º, o qual está trazendo a norma nos moldes do texto original da Lei 900/2019. Esse texto diz respeito quanto à participação de vereadores em curso, palestras e seminários, o qual foi recomendado pelo Núcleo do Ministério Público do Paraná, o qual teve o trabalho de elaborar a norma de maneira possível constitucional. Contudo, a simples contrariedade da retomada dessa norma é um desrespeito a essa instituição, além de desmerecer e descredibilizar todo o trabalho realizado pela assessoria jurídica e pela presidência daquela época, os quais seguiram rigorosamente as recomendações do GEPATRIA e da CANSOP. Com os apontamentos aqui realizados, fica indicada a supressão do texto, o qual altera o artigo 6º, parágrafo 2º do projeto de lei, devendo ser alterada a súmula e suprimir o texto mencionado. Também fica sugerida a inclusão do controlador interno como um dos beneficiários das diárias, o qual terá o presidente do Poder Legislativo como seu fiscalizador. Deste modo, a proposição não deve criar as alterações para além das recomendações feitas pelo Ministério Público, devendo as emendas deste parecer serem votadas pelo plenário. Das emendas, altera a súmula, que passa a ter a seguinte redação: altera o caput do artigo 1º, o artigo 3º, o parágrafo único do artigo 7º e o caput do artigo 10º, todos da Lei 900 de 2019. Altera o artigo 1º, suprimindo o que tange o artigo 6º, parágrafo 2º. Do voto do relator. Diante do exposto, emito parecer favorável ao projeto de lei que tem como sua emenda altera o artigo 3º, parágrafo 2º do artigo 6º e o parágrafo único do artigo 7º e o caput do artigo 10º da Lei Municipal 900/2019, devendo esse parecer ser apreciado pelos vereadores desta Câmara e votado com as emendas sugeridas, cabendo ao plenário a decisão sobre o exposto por esta relatoria. Vereadores Tiago José Carlos, Adilson e Alberto. Está em apreciação o projeto. Bom, só para ficar entendível, aqui, senhor presidente, as revogações pedidas pelas emendas é expressamente ao artigo 6º quanto à concessão de diárias ao presidente, que na recomendação daquela época ficava entendido que deveria passar pelo controlador interno. A inclusão do controlador interno aqui faz que ele também é um beneficiário de diárias, porque ele também é o controlador geral, mas quando ele estiver a serviço do nosso município, ou da Câmara, no caso, ele poderá ser beneficiário das diárias. Outra inclusão que volta ao texto original, também está nas recomendações da CANSOP e do Ministério Público, é a questão de diárias não podendo ser em excesso quanto a cursos. Quer dizer, que pode existir, mas não excessivamente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Castanho. Não sou propositor da matéria, mas já se manifestou um dos propositores. Eu, de antemão, já quero justificar. Não é por questão de... nem uma questão de implicância, mas por coerência, o meu voto é contrário ao projeto. Coerência no seguinte sentido.
curso, nós estamos há um ano de findar, pouco mais de um ano de findar essa legislatura. Então, para um último ano, a gente revogar uma lei que foi criada em 2001, no bojo de uma discussão que acontecia nacionalmente, em que, não é o caso da nossa Câmara, felizmente, mas várias câmaras abusavam, como já mencionado pelo primeiro secretário, das diárias para fazerem curso, e esses cursos, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, eles acontecem em cidades turísticas. E nessa Foz do Iguaçu, Florianópolis, e às vezes em Curitiba. Então, não por poucas vezes, mas inúmeras vezes, foi flagrado, de forma que denigre a imagem do Poder Legislativo, vereadores, ao fazerem esses ditos cursos, em eventos. Né? E isso faz com que a parte da moralidade deixe a desejar. Em 2021, nós elaboramos o projeto, entendemos que para os servidores da casa, ele é necessário, porque os servidores permanecem, né? Os vereadores às vezes passam, depende do voto, são mandato eletivo, mas os servidores da casa permanecem. Então, para os servidores, eu sou extremamente favorável. Agora, para os vereadores, diante da moralização, o meu voto é contrário. E quando eu falo na coerência, nós, por 2 oportunidades, reprovamos nessa Casa de Lei conceder diária ao vice-prefeito, justamente até para ir buscar recursos, representar o seu mandato, que ele também tem um mandato de vice-prefeito, homologado pelo povo em conjunto com o prefeito, nem para ir buscar recursos, nem para representar o seu partido político. E olha que o deputado dele, o Aliel Machado, ainda na semana retrasada, trouxe mais um significativo recurso para o Coronel Domingos Soares. E nós de forma, né, pessoal, até acredito, por implicância, que não é o meu caso aqui, reprovamos por 2 oportunidades para esse agente político também exercer a sua função de representar o seu grupo, de ir atrás de benefícios para o nosso município. Então, por uma questão de coerência, não de implicância, o meu voto é contrário ao projeto. Contrário por essa questão de nós não termos concedido a mesma liberdade para que o vice-prefeito pudesse ter esse potencial de buscar recursos, de representar o seu segmento político, mas principalmente por conta de que eu entendo que o vereador buscar formação é super importante, mas nós já dispomos de um salário. Então, façamos com o nosso salário e não vamos pegar diária. Eu, mesmo que aprovado o projeto, já deixo registrado aqui que nunca vou utilizar dessa diária para ir fazer curso de aperfeiçoamento. Se é isso, senhor presidente, meu voto é o contrário. Senhor presidente, o senhor abriu para a discussão do projeto, mas a discussão aqui é sobre as emendas e ao parecer. Então, não havendo mais manifestação, coloco em votação o parecer das comissões. Os que aprovam permanecem como estão, os contrários se colocam em pé. Gerou uma confusão. Quanto ao parecer, eu sou favorável. O parecer. O parecer que foi lido ali pelo plenário, parecer tranquilo. As emendas com o parecer. Do exposto ali, eu me manifesto contrário a ambas as situações. Então, ficando aprovado, 5 votos a 3 contrários. Agora está a apreciação o projeto. Não. 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 Com a palavra, vereador Anderson. Senhor presidente, então, acho que o professor Castanha resumiu ali o ponto de vista dele. Não tem nem como, respeito a opinião dos colegas que apresentaram,
Só que como nós fomos os propositores na época da retirada das diárias, até porque na época ali eu tive a ideia de apresentar o projeto, conversei com os colegas também, foi aquela questão dos escândalos nas cidades vizinhas aí, especificamente Palmas, né, que aconteceu aquele fato. Sabemos o histórico nosso aqui, não sei se tem diárias, né, praticamente, em alguma gestão aí de cursos, é um número bem ilusório, bem pequeno. Porém, na época ali a mídia, alguns vereadores da cidade vizinha, teve essa questão de cursos, como foi citado aí, normalmente em cidades turísticas. Não estou aqui falando que eles especificamente usufruíram para ir passear, né? Mas gerou um desconforto. E também analisando o projeto, como foi comentado aqui, as emendas, né? Essa questão do controle interno, de retirada aí da fiscalização também eu sou contra, né? Porque todos nós, inclusive o presidente, tem que passar pela fiscalização do controle interno. Então, se eu votasse a favor do projeto, eu estaria sendo incoerente. Sou totalmente favorável ao servidor da casa, né? Sabemos que o nosso cargo aí acaba no final do ano que vem, até 31 de dezembro. Porém, alguns servidores continuam, né? E esperamos que na próxima gestão continue também. Enfim, então a gente não tem como ir a favor do projeto e a questão da liberação de diários. Até porque geralmente alguns aqui têm as suas profissões, quando vai fazer um curso, ou quando vai prestar enfim, a gente tem que tirar recursos próprios, né? Então a gente já tem a diária ali para as viagens, para o subsídio. Então, de repente, entendo a justificativa aí dos colegas também, a questão da capacitação, concordo plenamente que tem que se capacitar, né? Concordo que teria que ser antes de entrar, né? Essa questão da capacitação, antes, durante, né? Mas como foi citado e nós estamos quase acabando a gestão nossa, seria interessante de repente o primeiro ano da gestão, mas, né? Temos o poder do voto, cada um com suas opiniões. Seria isso, presidente. Com a palavra, o vereador Andrei. Não? Com a palavra, o vereador Kiko. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais vereadores. Boa noite ao Luiz. Seja bem-vindo aí. Senhor presidente, o projeto até foi uma iniciativa aí que eu comecei. Lembrando que o ano que vem vai ser instalado o CPL na Câmara. É um sistema aí que nós vamos ter que se adaptar. Entendo também a parte que o vereador Anderson falou, que nós estamos no final de mandato, mas já fica para o próximo. Eu, inclusive, aí demorei de 3 a 6 meses para entrar na linha da Câmara aí, em questão de projeto, em questão em questão das leis aí. Então, você veja bem, quem perde com isso é o município. Quando o vereador ele não está preparado lá atrás, ele não tem a formação para ser vereador, ele é escolhido pelo povo. Aí, quando ele entra aí, fica esse tempo aí. Na verdade, eu vou citar aí até atrapalhando o município, porque está atrapalhando o andamento aí em 3, 6 meses aí. Então, a iniciativa do projeto aí é para que as coisas fluam melhor. Que já entra aí no cargo aí, sabendo já do conhecimento do que pode, do que não pode ser feito. Então, essa é a minha justificativa. A respeito do valor ali das diárias, da atualização, não vai dar nem R$30. Segundo em conversa com o Ricardo, mais em questão da capacitação do vereador. E tanto eu não digo até por essa legislatura que já está se encerrando, e mais um ano só, mas para os próximos que vêm aí,
para os próximos vereadores aí já entrarem somando com o município, já tendo conhecimento do que tá por vir. Aqui são dois que já foram vereadores, o resto são tudo iniciante, né, que é o primeiro mandato. Então eu vejo que é necessário isso, a capacitação do vereador, quem tem a ganhar o município. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alberto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas e a todos aqueles que nos assistirão através das redes sociais. E aqueles que estão presentes aqui na casa, principalmente os servidores. Sobre o projeto, só para deixar claro, é um projeto que vai facilitar a formação de vereadores. E daí a necessidade de pagamento via diárias, ou melhor, dar condições e recurso para que os vereadores possam fazer eventuais capacitações. Então, já existia, já é um projeto, ou melhor, as liberações, elas tiveram até a nossa gestão, certo? Coronel Domingos Soares, ela está de parabéns a questão do legislativo, porque nunca foi submetido a um escândalo e realmente na época o projeto entrou por causa da questão midiática e a gente tem que ser honesto com a ocasião. Nós, vereadores, eram, além do professor Anderson, os demais eram iniciantes e a gente se levou pelaquela situação midiática também, que e fomos retirar essa possibilidade de o vereador ser melhor do que é hoje. A diária é uma ferramenta justa, não vejo injustiça nisso. O povo, inclusive, vai poder fazer a fiscalização, e eu digo que daqui desses vereadores que estão presentes, dificilmente alguém vai se utilizar disto. Mesmo que se utilize, vai ser uma questão mais específica para um curso, alguma coisa que tenha relação com aquilo que vai acontecer. Por exemplo, agora a gente está trabalhando com o plano diretor, eu não acho errado se tivesse, se os vereadores fizessem capacitações nesse sentido. E é bem provável que, se tiver alguma coisa específica no próximo ano, alguém, um ou outro, vai fazer este curso e vai ocupar este direito que possa vir a ser as diárias concedidas. Inclusive eu falo assim, ao menos em nome da nossa bancada, porque quando a gente vai para um evento desse, para um curso de capacitação, a gente paga com os nossos recursos. A gente faz eles com nosso dinheiro. E a gente sequer é servidor público, porque ainda quando é servidor público, eu posso dizer isso até do próprio professor Castanha, ele como servidor, se ele pega uma diária, ele ainda recebe do Estado. Nós não recebemos isso, nós ainda perdemos a nossa gratificação do dia. Então não é nada mais justo que além da a gente arca com esse ônus. Mas assim, não será nós que vamos utilizar, mas devemos deixar preparado para a próxima gestão. E eu até quero frisar assim, com relação à justificativa do vice-prefeito, que a diária para um vice-prefeito eu acho errada, porque eles não trabalham. Na verdade, o vice-prefeito faz uma representação política, ganha quase 10 mil reais, para ele sim, sem ao menos o trabalho, não é viável a diária. E a diária ele tem quando ele assume o cargo, porque o vice-prefeito sequer assume um cargo. Enfim, se justificou-se na época o motivo pela qual o vice-prefeito não teria diária. E não é uma legislação nossa, legislação já antiga de Coronel Domingos Soares. Vice-prefeito não dá expediente, e vice-prefeito, quando assume o encargo, ele tem direito às diárias sim, e concordo plenamente com isso. Enfim, ainda teremos, em segunda votação, mais discussões, mas eu sou favorável no sentido que educação não deve ser tolhida de ninguém. E tenho certeza
que uma melhor capacitação para mim e meus colegas seria melhor. Garanto que poderíamos dar mais frutos à coletividade. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Andrei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, aos servidores da casa e ao Luiz que está presente aí, que nos acompanha através da rede social. Senhor presidente, vou falar bem rapidinho. Eu acho também aí que fui a favor, que fica no critério, usa quem quer, né? Quem não quiser pegar a diária e do próprio bolso, vai do bolso. Eu acho que para um curso perto, uma viagem perto, e ninguém vai estar pegando diária, né? Acho que nessa parte todo mundo aqui, todos os vereadores até agora, respeitaram essa questão aí na Câmara. Então, e não fica só para nós, né? Fica aí para os próximos vereadores que vão vir, para a próxima gestão. Se eles quiserem usar, vai ter. Tem a questão dos funcionários da casa também que vão poder usar. Então não é só para o vereador. Então eu acho que não é ruim e não tem nada de errado, não é contra a lei, nada. Seria isso. Com a palavra, vereador Tiago. A minha defesa quanto ao projeto ali, uma das modificações aqui nas emendas que foi promovida pela comissão, é a questão da entrada da controladora interna. A controladora interna, a serviço da Câmara, ela tem que ter a diária dela disponível para que ela possa fazer aperfeiçoamentos, porque a controladoria interna da Prefeitura é de uma forma, da Câmara é de outra. Então ela tem que se capacitar também das questões da Câmara. Outro ponto ali é quanto à fiscalização do próprio presidente, que aqui a gente pede na comissão a revogação desse artigo por conta que tem que ter a fiscalização a partir do controlador interno. E da mesma forma, o controlador interno é fiscalizado pelo presidente da casa. Então há um equilíbrio, um peso e contrapeso que os dois estariam se fiscalizando com as suas diárias. Quanto à questão de cursos, não ultrapassa nem o limite já recomendado pelo Ministério Público. O Ministério Público, na época de 2019, o vereador Anderson era vereador da época, emitiu um parecer juntamente com o Celso e com o Rodrigo, os quais seguiram todas as recomendações, inclusive a concessão de diárias. Então não há nenhum óbice do Ministério Público quanto à concessão de diárias para a nossa Câmara. Foi excessivamente discutido naquela época entre as câmaras e a CANSOP, além do GEPATRI, do União da Vitória, que é um núcleo do Ministério Público no Paraná. A questão também de cursos, particularmente, eu pago um curso da professora Mônica e, para mim, independe se vai ter diária ou não para os vereadores, porque eu já faço isso do meu bolso. Outro ponto é que existe muito curso bom do Senado Federal que a gente pode fazer e é gratuito, tem em Beltrão. O que o vereador ia precisar? Uma diária para deslocamento só, mas são cursos altamente qualificados dados pelo Senado Federal em que os vereadores vão se capacitar. Porque a gente não, no início, quando a gente iniciou a legislatura, a gente não sabia ler uma peça orçamentária. A gente demorou muito para aprender, graças a Deus a gente teve a Belerda, o Dr. Cadori também, que foi o antigo jurídico daqui, tem o Ricardo, tem todo mundo, a Cida sempre dando suporte ali, contando as histórias, como que funcionou, o que foi aprovado, ou quando foi aprovado, a Jane hoje. Então temos uma grande bagagem de pessoas que dão o seu auxílio aqui e a gente aprendeu como legislar, como fiscalizar e como ser vereadores. Se não fosse o suporte deles, a gente não estaria aqui. E graças a Deus, se voltar, os próximos vereadores, além dessa bagagem do legislativo aqui, das pessoas que trabalham aqui, poderão realizar cursos para pelo menos ler uma peça orçamentária aqui. Porque o principal mecanismo da gente fiscalizar é o orçamento. E é onde que a gente pode fazer também a inclusão de programas para coronel. 2021, pecamos em não fazer inclusões do modo que a gente queria, por não entender como funcionava. Eu admito, eu não entendia. Demorei quase um ano para entender a partir de um curso que eu fiz, para entender como que inclui, como que fiscaliza, como que tira de um orçamento X e coloca no orçamento Y. Então é só através dos cursos e a gente quer que a próxima legislatura esteja preparada para poder legislar e poder fiscalizar também o Poder Executivo e também fiscalizar o Poder Legislativo, que também é passivo de fiscalização. Fiz cursos do Senado, senhor presidente, com o meu próprio dinheiro e digo, são cursos muito bons.
Talvez se os outros tivessem a oportunidade de fazer, eles ficariam muito contentes pelo aprendizado. Mas tirar do bolso, igual o vereador Beto falou, talvez só de ir para lá é um custo e a gente perde um dia de trabalho. O meu trabalho é personalíssimo. Eu tenho que exercer a minha função na pessoa. Eu tenho que arrumar o próprio cabelo dela. Mas se alguns têm o salário por fora, que seja pagos pelo Estado, é mais fácil, porque não há esse desconto. Então, dessa forma, senhor presidente, eu me coloco favorável ao projeto em si, principalmente no que tange à próxima legislatura, que eles tenham a oportunidade que nós não tivemos de se aperfeiçoar. Com a palavra, vereador Adilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Em especial ao nosso amigo Neco, que está presente, o Luiz, o Carlos, sejam bem-vindos. Senhor presidente, já mencionado aqui pelo vereador Valdir Castanha, que os cursos, de repente, bastante cursos em cidades turísticas, eu entendo que acho que não tem nada a ver, né? Cada vereador vai fazer o curso, sabe o que está fazendo, se ele vai se envolver em escândalos, o problema é de cada um, que eu acredito que aqui nós somos todos vereadores de bom senso, ninguém vai se envolver em escândalos, e não denigre a imagem da Câmara, não. Pelo seguinte, cada vereador responde a si mesmo. Então, eu acho que não, o projeto é de grande varia, deve ser aprovado sim, uma que não vai ser usado pela nossa legislatura, foi mencionado aqui, vai ficar para outras vereadoras que futuramente estejam aqui sentar nessas cadeiras. Então, eu acho que não tem nada de mais aprovar o projeto. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio. Senhor presidente, eu quero também me manifestar aqui. Quero dizer que sou contrário ao projeto, seria favorável somente se fosse pegar somente os servidores, porque aqui, como o Thiago citou, o Beto citou, então acho que cada um dos vereadores que coloca o seu nome à disposição da população, ele já coloca sabendo que ele vai ter que trabalhar para a população. Então, o curso é bom, buscar conhecimento nunca é demais, eu sempre falo, mas eu acho que caberia somente para os servidores da casa, os quais aí controle interno, os demais que trabalham, né? E eu acho que nós, vereadores, e os próximos, como aí já citado, que estão aí, que vão colocar o nome, talvez já então começar a fazer os cursos antes de ser vereador, para entrar dentro da casa aí, já para que possa entrar andando essa casa. Eu sou contra por esse motivo aí, senhor presidente. Então, esse projeto aí, ele foi da iniciativa do vereador Kiko, e nós apoiamos ele com esse projeto, porque daqui a uns dias vamos receber os tablets para cada vereador. Então, a partir do ano que vem, tem que fazer um curso para poder, vai ser votação, tudo que nem na Assembleia. Então, inclusive, é importante, e na outra sessão vai entrar também um projeto de lei aqui com o aumento dos subsídios dos vereadores para a próxima legislatura. Não vai ser para essa, mas sim para a próxima, pois que virão. Tem 1 minuto, vereador. Só para concluir, presidente, só lembrando aí que nem o Thiago falou ali, eu também já paguei um curso do meu bolso ali, não me pesa em questão disso. Entendo até a preocupação do vereador Tonho, mas ele tem o salário da esposa dele, né, que ele conseguiu através de acertos. Mas, enfim, eu também quero dizer aí que a gente tá buscando conhecimento aí para os próximos vereadores. Seria isso. Se a tua esposa não tem salário, o vereador não pode fazer nada.
Não tem o que eu fazer. Cada um tem seu mérito. Paciência. Talvez daqui 4 anos. Não com acerto O senhor vai político. ter, Ela daqui nunca 8 vai ter anos, com o senhor acerto vai ter, político, não, vereador. Né? O choro é livre. E acredito sim que o senhor deve ser doído mesmo. Que no mandato passado andava de caminhonetona aí, bração para fora. Era uma maravilha, daí isso terminou, é ruim mesmo. Mas talvez volte, vereador. Não precisa ficar muito nervoso. Citando o mandato passado, você já tinha 2 cargos. Então são aí, ó, são mais 4 anos do senhor se beneficiando do município. É mérito para cada um, né? Não posso fazer nada. Paciência. Não, mérito não, falta de vergonha na cara mesmo, vereador. Acho que falta de vergonha na cara para esses vereadores que perderam e não aceitam. Questão de ordem, Não presidente. aceita isso. Aí é falta de vergonha na cara mesmo. Vamos continuar aí, deu uma saída do foco aí, mas tudo bem. Não havendo mais manifestação, coloco em primeira votação. Os que aprovam permanecem como estão, os contrários se colocam em pé. Então, ficando 5 votos favoráveis e 3 contrários, fica aprovado o projeto em primeira votação. Projeto de Lei 1084 de 2023, de iniciativa do Poder Executivo que dispõe sobre a institucionalização e revisão do Plano Diretor Municipal de Coronel Domingos Soares. Altera e revoga artigos da Lei Municipal número 588. Esqueça. Da Lei Municipal 588, de 4 de abril de 2023 e da outras providências. Dispensa a leitura dos pareceres das comissões e da Comissão Especial do Plano Diretor. Submeto a segunda votação Senhor do projeto. presidente, acho que não teve nem primeira votação, ainda é início. Eu, com base no artigo 218, eu vou pedir vistas do projeto 1034 até o 1040, que se refere ao plano diretor. Ele tem que fazer uma correção técnica no projeto, da forma com que está, ele fica prejudicado. Então eu peço vistas por uma sessão, com base no artigo 218. Concedido, vereador. Que é na segunda votação, a primeira já foi. Senhor presidente, a dúvida do Castanha, a Beli me passou ali, que era se é lei ordinária ou lei complementar, que dá entendimento que seria lei complementar e não lei ordinária. Vejo que se votado e apreciado do jeito que está, ele não perde os efeitos, mas é bom analisar. Eu entendo, vereador. Sim, eu acho só, como é um projeto que está de uma grandiosidade há um bom tempo, é legal a gente ter essa prudência por uma semana e fazer essa correção. Ele veio como lei ordinária e o entendimento que se tem é que tem que ser como lei complementar. Era isso, senhor presidente. Peço vista por uma sessão. Então fica concedido a vista por uma sessão. Até o 1040? Até 1085. Projeto de Lei 1047 de iniciativa do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2024. Solicita a leitura dos pareceres de Constituição, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável ao projeto de lei 1047/2023. O presente parecer refere-se à análise do projeto 1047, que tem sua súmula, estima a receita e fixa a despesa para 2024, o qual foi protocolado nesta casa e baixado para as comissões. Após minuciosa análise do projeto de lei apresentado a esta comissão, constatou-se a observância dos precedentes legais e normativos pertinentes, destacou-se a consonância do projeto de lei com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normativas que regem a matéria, bem como a adequação de diretrizes estabelecidas pelo PPA. O ponto de considerações jurídicas. Do ponto de vista jurídico, a presente propositura apresenta-se em conformidade com a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional pertinente e os princípios norteadores do princípio da administração pública. A proposta respeita a autonomia municipal, assegurando a competência legislativa da Câmara para aprovação do orçamento e exercício efetivo do controle externo. Entretanto, é necessário fazer correções quanto à articulação da proposta em tela, bem como em seu texto, pois objeto de lei deixou de fora alguns artigos em sua articulação e faz menção à lei inexistente no Regramento Legislativo Municipal. Das emendas propostas. Fica alterada a linha A do inciso 2º do artigo 4º, que passa a ter a seguinte redação: a apuração do excesso de arrecadação que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320/64 será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme a exigência contida nos artigos 8º, parágrafo 50, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica alterado o artigo 9º. Ficam automaticamente incluídos e atualizados com base nos valores desta lei as ações e receitas estabelecidas pela Lei de Diretriz Orçamentária, Lei 1087/2023 e na Lei Complementar 960/2021. Fica adicionado o artigo 7º e 8º, com a seguinte redação. Artigo 7º. Os vereadores poderão apresentar suas emendas impositivas até 15 de março de 2024 por meio de requerimento dirigido ao Poder Executivo, o qual deve remeter ao Legislativo o projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar. Parágrafo único. Apresentadas emendas impositivas pelos parlamentares, caberá ao Executivo encaminhar, no prazo de 30 dias, contados do recebimento, projeto de lei para aprovação do Legislativo. Artigo 8º. Fica autorizado aos vereadores indicar suas emendas de forma individual, coletiva ou por bancada. Diante do exposto, emito parecer favorável ao projeto de lei, devendo este parecer ser apreciado pelos vereadores e votado com as emendas sugeridas, cabendo ao plenário a decisão sobre o exposto por sua relatoria. Está em apreciação os pareceres com emenda. Senhor, não tem supressiva. As emendas são de caráter de alteração. O artigo 4º, inciso 2º, parágrafo 1º, ele tem um texto que ele remete a um artigo que não existe. Então foi feita uma correção para esse artigo que não existe dentro do projeto de lei. O outro é o artigo 9º, que está sendo alterado a redação também, porque ele faz uma menção a uma lei que não existe também no município, que fala que é, no caso, a LDO, mas a LDO tem uma outra numeração, que é 1087. Se não me engano, era 1300, lá vai bolinha, que ele estava indicando. Foi corrigido também só a menção da lei. As duas que estão sendo incluídas é quanto ao artigo 7º e 8º, que é as emendas impositivas, que deveriam ter sido apresentadas por essa Câmara, não foi apresentado. Eu e o vereador Kiko, a gente já tinha intenção de fazer a nossa apresentação, mas para que, copiando outros modelos como o de Pato Branco, a gente resolveu incluir, que daí teria até o mês de março para os vereadores que queiram fazer a inclusão do seu orçamento impositivo, tanto para a saúde ou qualquer outra área, no valor de 1,2% da receita do município, que eles tenham aí um prazo maior e possam fazer a inclusão de suas emendas, que possa beneficiar áreas que talvez não estejam sendo vistas ou estejam sendo... esqueci a palavra, mas que estejam sendo contempladas nesse momento. Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais manifestação, coloco o parecer em votação. Os que aprovam permanecem como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado.
Agora está em apreciação o projeto. Não havendo mais manifestação, coloco em primeira votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado. Projeto de resolução número 04/2023, de iniciativa do Poder Legislativo que altera a linha F do inciso 6º do artigo 238 da Resolução 3 de 2023, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução. Da resolução, artigo 1º, fica alterada a linha F do inciso 6º do artigo 238 da Resolução 3 de 2023, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 238, inciso 6º, a linha F. A votação será aberta, podendo ser secreta, mediante requerimento de qualquer vereador e aprovada por maioria absoluta do plenário. Valdir Castanha, 13 de novembro de 2023. Da justificativa. Apresento o projeto de resolução que altera a linha F do inciso 6º do artigo 238, que institui o regimento interno. O tema transparência no Estado tem da transparência no Estado tem origem do debate de melhoria da gestão pública. A construção do princípio de transparência no Brasil claramente deriva do texto constitucional, produzido pelo poder constituinte originário, e que, ao longo do tempo, vem difundindo-se na sociedade, sendo hoje um direito de todo cidadão. A nova redação conduz que as votações para aprovação e reprovação de contas sejam realizadas de forma aberta e não mais secreta, para que os edis pensem e votem consoante a sua fundamentação, embasadas pelo parecer técnico do tribunal, mas principalmente para que a população que confiou seu voto saiba como seu vereador tomou a sua decisão. Vereador Valdir Castanha. Encaminha-se a baixa do projeto de resolução número 4 para a Comissão de Constituição e Justiça após voto para apreciação em plenário em primeira votação. Projeto de Lei número 1061, de iniciativa do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto, bem como a mensagem que o acompanha. Encaminhamos através do presente para análise, deliberação e aprovação o projeto de lei 1061 de autoria do Poder Executivo que solicita autorização para abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município relativo ao exercício 2023 no valor de R$ 3.000. Projeto com finalidade de devolução do saldo de repasse incentivo à pessoa com deficiência proveniente de liberação, cuja súmula estabelece incentivo à pessoa com deficiência para aprimoramento das ações e programas, projetos e serviços da rede socioassistencial voltadas às pessoas com deficiência. O repasse foi no valor de R$ 240 mil para aquisição do veículo adaptado, sendo que em 2018 foi adquirido um ônibus. Esperamos contar, mais uma vez, com a compreensão e colaboração de vossas excelências. Encaminha-se a baixa do projeto de lei 1061 para a Comissão de Constituição e Justiça após voto para
apreciação em plenário em primeira votação. Solicita ao segundo secretário que promova uma carta convite ali. Ofício 358/2023, Gabinete PM-CDS. Coronel Domingos Soares, Paraná, 20 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor João Evandro de Souza Tibes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná. Venho por meio deste cumprimentá-lo e, cumprimentando Vossa Senhoria, solicito que se estenda esse cordial cumprimento a todos os demais nobres e diz. Convido os nobres do Poder Legislativo para a inauguração da obra realizada na Escola Municipal Professora Aurora Fabrício das Neves Tortelli, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, às 16 horas, e contempla, além de outras melhorias, as novas salas de aula e a reforma do refeitório. Aproveito o exposto para manifestar protestos de estima e consideração. Ansiosamente, Jandir Bandeira, prefeito municipal. Então aí é o convite para a inauguração da escola. Encerramento. Agradeço a presença e a participação de todos os senhores vereadores nesta sessão. Aos que nos acompanham pelo Facebook, convido-os para a realização da próxima sessão ordinária no dia 27 de novembro, às 18 horas. Assim desejo uma boa noite extensível aos servidores da casa.